Turma, agora pode colocar o nome e número aí no chat, se é do 2A, 2B e 2C. Vamos tentar fazer uma aula um pouco mais participativa hoje. Podem falar, abrir o microfone. Se quiser abrir a câmera, pode abrir. Ah, tô deitada na minha cama. Tudo bem, abre mesmo assim, tá todo mundo em casa, não tem problema. Vocês vão de pijama pra escola. Já vi vocês de pijama, então não tem problema, né? Ô, Lucas, põe o nome completo, tá? Luca Trimmer. Colocou um L só. Enquanto isso, a gente vai adicionando a turma chegando atrasado aí. Pessoal, é o seguinte, na aula retrasada a gente começou a falar de Renascimento, a gente viu as características aí do Renascimento, e aí a gente falou de Maquiavel, que é a parte da filosofia política, né? Na aula passada, a gente falou de Francis Bacon, que vai começar a criar um método para deixar a ciência quadradinha, a física, a química e a biologia, e aí ele cria a teoria dos ídolos para falar que os pesquisadores, os cientistas que estavam tentando consolidar essa ciência, sempre caíam em erros, né? Aí a gente viu os 4 tipos de ídolos que vocês tinham que fazer uma atividade lá no Moodle. Vocês fizeram, tiveram alguma dificuldade? Tem alguma questão, alguma dúvida sobre a atividade, turma? Pode falar, tá? Senhora, eu fiquei com bastante dificuldade em relacionar. Com as questões atuais, tá? O Isso. caso vai na sexta. Então, a gente vai ver os 4 aí, a gente vai tentar, então, relacionar juntos, para poder depois entrar em Galileu, tudo bem? Quem fez aí e deu ok? Tipo, não teve dificuldades? Alguém conseguiu fazer, turma? A Bia colocou que foi de boa. Ok, Bia, então você me ajuda aí a relacionar. O Luca Ferrari não fez, poxa vida, né? Até sexta, hein, pessoal? Então, quem fez hoje, quem fez aí, tenta me ajudar a relacionar aí. A Bia falou que novidade, Julia, mas eu não ia falar isso na aula, porque tá gravando, né? O Luca Ferrari não fez atividade. Uau! Então, vamos lá. Vou colocar a teoria dos ídolos aí que a gente falou na aula passada. Deixa eu achar ela aqui. Ó, são 4 ídolos, então, que o Francis Bacon vai falar que induz o homem ao erro, tá? E vai ter uma certa dificuldade de consolidação da ciência. Quais são esses ídolos? O primeiro é o ídolo da tribo, que são as falsas noções provenientes das próprias limitações da natureza da espécie humana. Como eles viam, Julia, de um período aí que eles estavam discutindo sobre fé e razão, sobre as questões da prova da existência de Deus, Francis Bacon vai colocar o seguinte, que a nossa razão, ela é insuficiente para determinadas questões, né? Então, sabe aquele método epoché, né, dos estoicos lá, dos helenistas, que é tipo, simplesmente suspenda o seu juízo, já que você não pode falar sobre determinado assunto? É mais ou menos isso. Por que a ciência vai ficar batendo na mesma tecla, tentando provar, por exemplo, a existência de Deus, ou tratando de questões que não fazem parte do universo do uso da razão? Então, isso não cabe à ciência, né? Então, deixa para o lado. Ídolos da tribo está ligado muito à questão dos mitos, né? Os mitos que eram criados e que ainda são criados para dar a explicação dos fenômenos que a gente não consegue explicar de maneira racional. Então, por exemplo, os gregos antigos, como eles não tinham ciência, não tinham conhecimento específico da natureza para poder explicar o que é um raio, ou que seria também um evento da natureza como terremoto, eles criavam os mitos, né? Só que criando os mitos não dá explicações racionais. E é isso que o Bacon não quer que caia em erro. Se a razão não consegue explicar, deixa de lado. Tá? Que é, por exemplo, mesmo o fato da existência de Deus. Aí o segundo ídolo aí seria o ídolo da caverna, que são as falsas noções do ser humano como indivíduo, que faz alusão mesmo ao mito da caverna do Platão, que seriam as fake news, né? A gente tem recebido, assim, ontem mesmo, num grupo de amigas desde criança, adolescência, uma delas mora na Califórnia, né? E aí ela mandou um vídeo, assim, mostrando que eles já sabem a cura do coronavírus, mas não querem usar, tipo, louca, ela é vegetariana, terraplanista e etc e tal. E aí me manda um vídeo trabalhando por questões de fake news. Eu falei, meu, né? Vai fazer alguma coisa da tua vida, vai pesquisar. A cientista que estava falando no vídeo, ela foi expulsa da comunidade científica dos Estados Unidos. Ela é contra a vacina, também terraplanista, assim, tipo, louca, né? Então, são fake news que acabam fazendo com que as pessoas também caiam em erro, tá?
Nem vou falar, Julia, a terraplanista é, tipo, é um povo à parte, assim, que não tem como a gente conversar com eles, entendeu? É um negócio, não sei, o que faz com que as pessoas acreditem no terraplanismo, né? Sendo que a gente está no período aí que eles já estavam falando que a Terra é redonda, bonitinha, a própria Aristóteles já falava isso, e aí vem essa loucura para falar de terraplanismo. Nem vamos discutir. A ídolos do mercado ou do foro. São as falsas noções provenientes da linguagem da comunicação. Quando a gente também vê isso, né, nos dias de hoje em relação ao próprio coronavírus. Então, quando um pesquisador da Inglaterra avança um pouco nas suas pesquisas em relação à vacina ou à cura do Covid, ele publica, né, em artigos científicos. Por isso que a invenção da imprensa nesse período também ajuda na consolidação das ciências. Quando ele publica esse artigo científico, outros cientistas vão ter acesso a essa publicação. Só que cada cientista dá a sua interpretação para aquela publicação, entendeu? Então tem esse problema também da questão da linguagem, né? Tá, mas será que ele trabalhou da mesma maneira que eu? Será que a pesquisa estava sendo encaminhada da mesma maneira que a minha? Então, tem erros também da questão da linguagem. Por isso que, para o Francis Bacon, a linguagem matemática seria uma linguagem universal, que seria a ideal para ser usada nas ciências, tá? Através de expressões mesmo da física, da química, para aplicar essa linguagem da matemática, que é uma linguagem universal. 1 mais 1 é igual a 2 em qualquer lugar do mundo, embora os terraplanistas acreditem que 2 mais 2 é igual a 5, mas também não vamos discutir essa questão. Então, são os erros da linguagem que induzem as pesquisas científicas a caírem no erro, tá? Um outro ídolo aí que ele coloca que é o ídolo do teatro, que são as falsas noções provenientes das concepções filosóficas, científicas e culturais vigentes. Como assim? Se a gente for pegar a história da humanidade, sempre teve alguma concepção filosófica, científica que se impõe como a certa, né? Durante o período da Idade Média, por exemplo, a gente viu que eram os filósofos que estavam ligados à Igreja Católica, então eles eram quase que dogmáticos, a filosofia deles era correta, pronto, acabou. Então, eles estão no teatro, eles estão no palco, e as pessoas estão vendo aquela filosofia ou aquela ciência ali como a certa e a verdadeira. Só que quem garante que também não tenham outras que seriam certas ou que não tenham uma outra verdade? Então, são aquelas filosofias ou aquelas teorias científicas que estão no palco, onde está todo mundo assistindo, e toma ela como verdadeira, tá? E isso também acaba induzindo o homem ao erro. Deu para entender, Julia, um pouco mais da teoria dos ídolos? Júlia? Você está viva? Tá, sim. Então, ele primeiro constrói uma teoria dos erros, né, dos ídolos, que as que induzem o homem ao erro. Aí depois ele vai criar um método científico, que é o método experimental, é o primeiro a falar sobre isso, para poder tentar universalizar essa pesquisa científica. Então, só para retomar, porque Galileu tem muito a ver com essa teoria também do Francis Bacon, a gente viu aí qual que é o método experimental que ele vai criar, né, que é o método indutivo. Então, para combater esses erros, esses ídolos aí, Francis Bacon propôs um método indutivo de investigação baseado no exame rigoroso dos fenômenos da natureza, para não cair em erros e não criar mitos sobre os fenômenos da natureza, né, que é baseado em 3 etapas aí, né, observação rigorosa. Então, observar e anotar mesmo, transformar isso em dados, em gráficos, em conotações científicas. A organização racional, que é a explicação das hipóteses, também a questão da porcentagem, de gráficos e tal. E aí fazer a experimentação, né, daquilo que você está tentando fazer essa explicação racional, fazer essa experimentação, voltar ali para o campo mesmo, para ver se ela tem alguma aplicabilidade. E também se tem os pontos que fogem da sua teoria, né? Aí sim criar uma teoria ou uma hipótese. Então, para o Francis Bacon aí, isso seria o ideal. E ele é importante porque é ele que é o primeiro que vai tornar a ciência ali quadradinha. O Galileu também vai ter o seu método. Agora a gente vai lá para Galileu. Deixa eu parar de partilhar aqui. Deu para entender o Francis Bacon? Ok? Alguma dúvida? Pessoal, fala comigo, vai. Quando vocês estão aí? Tudo certo, Sora. Aí. Beleza. Então agora a gente vai para Galileu. Ok, Duda. Oh, sala de aula vocês não param de falar, gente. Perguntam pra caramba. Cadê a Marcela, que é super questionadora? E aí aqui não rola? Vamos lá para o Galileu. Começou a aparecer o Galileu para vocês? Sim.
Está aqui. Ok. Então, a aula de hoje é sobre o Galileu. Peraí que tô enrolada aqui com a apresentação do slide, só um minutinho. Foi. Então, o Galileu está no mesmo período ali do Francis Bacon. O Francis Bacon, na verdade, ele cria um palco para a ciência, né, para essa metodologia científica, e o Galileu que vai entrar em cena, né, que ele que vai brilhar, na verdade. Só que ele vai ter algumas questões a mais, ele vai se aprofundar um pouco mais. Então, quem que foi ele aí? Então, Galileu, ele em maio de 1609, ele é de 1564 a 1642, ele vai ouvir falar aí de um instrumento, né, de um amigo dele, na verdade, holandês, que estava indo nessas expedições marítimas comerciais, né, que é um instrumento que você consegue ver à distância, que é a luneta, tá? E aí ele vai, mesmo sem ter visto esse equipamento, ele pega informações e vai construir aí a primeira luneta mesmo que é capaz de ter um alcance para poder olhar para o céu. Então eu falei para vocês do livro do Alexandre Koyrek, que é um historiador da filosofia franco-russo contemporâneo, né? Que ele tem um livro chamado do Mundo Fechado ao Universo Infinito. Mundo fechado seria a Idade Média, e o ponto de virada ali, que seria o universo infinito, seria essa criação da luneta do próprio Galileu, porque agora ele consegue olhar para o céu, ver estrelas, enxergar planetas e construir esse sistema universal que a gente tem. Tá? Então ele vai para um universo que é totalmente infinito, que agora você não enxerga só Deus, você enxerga um mundo de possibilidades. Então ele vai construir essa luneta aí com poder de aumento de 3 vezes, tá? E aí ele vai fazer uma série de observações, principalmente da Lua, e ele já é capaz de falar, através dessa luneta, das montanhas da Lua, das crateras lunares aí, tá? Então, ele já começa a desenvolver um pouco mais o nosso sistema. E aí, de 7 a 15 de janeiro de 1610, a gente tem essas datas específicas porque ele escreve um diário de todas as observações celestes que ele faz, tá? Então, de 7 a 15 de janeiro aí, de 1610, ele descobre os 4 satélites maiores de Júpiter e a sua revolução livre em torno do planeta. E o que isso significa? Ele percebe que em torno do próprio planeta Júpiter também tem satélites que giram. Se tem em Júpiter, então é sinal que a Terra também tem. Então ele começa a fazer relações, ele começa a trabalhar a questão do espaço e do tempo. Então tudo isso aí dá um up, principalmente para a física, tá? Então ele vai descobrir também as principais estrelas aí do aglomerado das Pleiades e das Íades, que é a primeira indicação de anéis de Saturno e as manchas solares. Então ele começa a observar muito mais. E aí as suas afirmações vão levar ele a um julgamento na Inquisição. Claro que a Inquisição não vai curtir tudo isso, porque você tem que olhar para o céu e enxergar a Deus e não o infinito. Oi. Perguntaram no chat se ele foi pioneiro da astronomia. Foi um dos pioneiros da astronomia. Claro que, assim, Ptolomeu e Nicolau Copérnico já tinham algumas experiências, assim, científicas voltadas para a astronomia, né? A gente tem uma história da astronomia que é fantástica. Eu tenho até um artigo sobre isso, eu posso colocar lá no Moodle para vocês, que eu fiz história da astronomia lá na Faculdade de Física da USP também. Só que é ele que vai dar esse boom, por conta da construção da luneta mesmo, tá? Que eles começam a observar muito mais como que funcionam sistemas planetários aí, principalmente também o sistema solar, do qual a Terra faz parte, tá? Então ele foi um dos pioneiros, um dos, né, não o pioneiro, mas é ele que dá essa evolução. Aí é claro que a Inquisição, que ainda é forte em alguns estados absolutistas, não na Europa inteira, mas não vai concordar com essas teorias do Galileu, porque afinal você tem que olhar para o céu e enxergar Deus e não o universo infinito. E aí eles vão fazer um processo, né, contra o Galileu, vão banir todas as obras do Galileu, então de novo aí uma barreira moral, uma barreira científica para a humanidade, que é a própria Inquisição da Igreja Católica. Aí ele vai ser sentenciado ao cárcere, na própria residência, ele é exilado, mas ele continua pesquisando e publicando também de maneira anônima, tá? Através dos amigos dele. E aí ele vai ser humilhado publicamente, ele vai ter que renegar as suas conclusões de que a Terra não é o centro do universo e é imóvel. Então, ele publicamente ele vai ser humilhado e ele é obrigado a falar que a Terra na verdade é imóvel e que a Terra é o centro, sendo que ele sabia que não era, que ele já tinha um sistema heliocêntrico, tá? Apenas em 1822 que vai ser retirados os livros do Galileu do índice de obras
proibidas, né, pela Inquisição. Então, também vão tirar aí de Copérnico, Kepler e Galileu, a gente está falando ali de 1560, né, só em 1822 que são eliminadas essas obras. Em 1980, né, 40 anos atrás aí, que o Papa João Paulo II vai pedir um reexame aí desse processo de Inquisição do Galileu, e aí ele admite que o Galileu estava certo, né? Elimina os vestígios de resistência da Igreja Católica em relação ao Galileu, só em 1980, tá? Em 2006, né, 13 anos atrás aí, que a Igreja Católica pede perdão para o Galileu. Então, esse processo do Galileu, essa revolução, né, de Galileu, na verdade é uma revolução copernicânica, porque começa com Copérnico, que é condenado à morte pela própria Inquisição, e o Galileu continua com as suas pesquisas e com as suas obras, ela só vai ser aceita mesmo pela Igreja Católica em 2006. Então é um processo que dura aí durante séculos, tá? Para vocês verem como que essa nova ciência do Galileu e também essa virada, né, de ponto fixo, que não é mais a Terra, e agora é o Sol, que é o centro do universo, tem muita resistência e muda a forma de pensar do próprio ser humano. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Turma, eu não estou vendo vocês, então vocês podem falar. Tudo certo, professora. Aí, beleza. Então, vamos continuar. Uma outra coisa bacana de Galileu é que ele também, igual Francis Bacon, né, vai criar um método matemático experimental. E por que matemática? Porque eu já falei, a matemática é uma linguagem universal e a ciência tem que ser construída a partir de verdades universais, né? Aquilo que cientificamente é comprovado aqui no Brasil tem que obter o mesmo resultado em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, em qualquer espaço, tá? Então, por isso que é através da matemática aí. Como que é o método matemático experimental do Galileu? Então, uma das mais extraordinárias contribuições de Galileu foi ter assumido uma nova postura de investigação científica, cuja metodologia tem essas bases aí que a gente vai comentar e falar um pouquinho sobre elas. Primeiro, qual do Francis Bacon, né? Observação paciente e minuciosa dos fenômenos naturais, isso o Francis Bacon também já pregava, né? Realização de experimentações para comprovar uma tese. Então, Francis Bacon era você ia para campo, pegava, né, essas observações que você faz da natureza, no campo, e aí você fazia anotação, mas você fazia construções matemáticas, só isso, né, hipóteses. Já para o Galileu tem as experimentações, não, agora vamos para o laboratório para ver se realmente é isso, né. Aí dentro das experimentações, dessa parte empírica da construção de uma teoria, você consegue ver quais são os pontos de fuga daquela elaboração, daquela hipótese, daquela teoria, que não se encaixam ali. E aí você vai começando a criar condições normais de temperatura e pressão também para todas as universidades e para todas as pesquisas científicas, tá? Então, essa é a parte diferente aí do Francis Bacon e do Galileu, que é essa experimentação para comprovar essa sua possível tese. Aí a valorização da matemática como instrumento capaz de enunciar as regularidades observadas dos fenômenos, então tem que ter uma certa regularidade, né? Aqui começa também a parte das tabelas mesmo matemáticas, de gráficos, para ver quais são os pontos errados, né, da sua pesquisa, para depois aí construir a sua teoria propriamente dita. Então, eu falei para vocês aí que o Francis Bacon arquiteta o palco, ele constrói o palco ali da ciência, e o Galileu entra em cena e faz, né? O Francis Bacon era mais teórico, o Galileu coloca a mão na massa mesmo, porque ele era um pesquisador, ele é um dos pioneiros, vocês perguntaram aí, da própria astronomia, bem? Então, aí só para a gente finalizando a parte do Galileu, que vocês têm também. Pode falar. Tá, esquece. Ela tinha falado que ela não tinha entendido muito bem a diferença dos dois. Mas ela falou que ela entendeu agora. Tá, é que o Galileu vai para o laboratório, né? Faz a experiência mesmo. Então, a gente tem aqui essas 3 etapas para poder construir a teoria, né? Isso vocês veem também bastante com o André. Quem dá química para vocês no primeiro ano é o Andreoli? Pessoal? Ano passado foi.
Tá, então, quando ele vai falar do método de investigação científica, ele fala bastante disso, dessa criação desse método, né? Então, a gente tem ali as hipóteses, que é uma ideia, né? A pesquisa, a observação, aí dá o campo, aí a verificação, que é a parte do laboratório, e transformar isso numa linguagem matemática para poder se construir uma teoria. E isso vai ser fundamental aí para a criação da química, da física, da biologia como ciências modernas, porque elas não eram, né? A filosofia dava conta aí de estudar todos esses campos. Aqui ela começa a se dividir. Então, a observação é perceber se existe alguma lei específica para todos aqueles estudos que você está fazendo. A experimentação é a ida no laboratório mesmo, para confirmar essas possibilidades. E a dedução matemática, que é todas as possíveis manifestações dessas leis, e também os seus campos de escape, né? Os seus campos que não se encaixam naquela teoria. Então, tem muitas teorias que são construídas com observações de pontos de referência que não dão certo também, né? Se a condição de temperatura for tal, aí muda todo o resultado dessa teoria. Então, a gente também tem esses pontos de escape dentro dessa construção da teoria. Uma outra coisa importante aí do Galileu é que quando ele vai construir ciência, quando ele vai construir esse novo método, ele percebe uma diferença que até então a filosofia não tinha tratado. E isso vai ser importante para a nossa modernidade e até mesmo para a construção da psicologia, que a gente já vai começar a caminhar aí para o homem moderno, tá? Ele divide em realidade objetiva e realidade subjetiva. O que é a realidade objetiva e o que é essa realidade subjetiva? A realidade objetiva é aquela que vai construir ciência, que vai conseguir comprovar essas teorias e hipóteses porque ela é universal. Então, ela não depende dos sentidos, tá? Por exemplo, se eu, a Júlia, a Bia, a gente for fazer uma experiência e a gente usar apenas os nossos sentidos, que é o tato, olfato, paladar, audição e visão, claro que os resultados vão dar errados. Vão dar diferentes, na verdade, não errados, né? Porque cada um vai ter a sua própria verdade. Porque a gente vai estar usando a nossa realidade subjetiva. Quando eu falo de subjetividade, é algo que é próprio do ser, tá? De um ser individual. Então, o meu tato, olfato, paladar, audição e visão só fazem parte de mim, enquanto ser Roberta, individual. O da Bia é diferente. O meu, por exemplo, a minha visão, ela é doente. Se não fosse a criação do óculos, eu ia achar que a realidade das coisas é esse bando de coisa embaçada. Então, ela é subjetiva, tá? Então, Doutora, pode falar. tem uma dúvida no chat, quer que eu leia? Quero, por favor. Então, Galileu, que vem com a ideia de mesma temperatura e pressão, ou o Francis Bacon já tinha tido? Francis Bacon já inicia com essa ideia de condições normais de temperatura e pressão. O Galileu, só que o Francis Bacon é muito teórico. Ele não foi para o laboratório. O Galileu, ele comprova que sim, que a gente tem que usar a mesma condição de temperatura e pressão para as pesquisas científicas obterem os mesmos resultados. Ele comprova, ele usa isso no laboratório. Tudo bem? Ok, turma? Sim. Então, Tudo certo. Então, voltando aí para a realidade objetiva, ela independe dos sentidos, tá? Ela existe por si mesma, por exemplo, o número 1 sempre existiu por aí na natureza, né? E ia continuar existindo se alguém atribuísse existência ou não, bem? Ela é absoluta, ou seja, ela é válida universalmente, ela é objetiva e ela é imutável. Uma verdade científica não pode ser verdade hoje e amanhã não ser mais verdade, então isso não é ciência, né? Ela tem que ter a comprovação dos fatos. Então, é essa realidade objetiva que passa a construir ciência. E ele percebe que a gente tem uma outra realidade, como se no mundo nós tivéssemos duas realidades diferentes. Uma que é objetiva, que é comum a todos nós, tá? Que é como a gente compreende a ciência, como a gente compreende as teorias e hipóteses, que é da mesma maneira. Uma hipótese científica não pode ser uma para mim, uma para a Júlia e uma para a Bia. E uma outra realidade que também faz parte do nosso mundo ao mesmo tempo da realidade objetiva, que é a nossa realidade subjetiva, que é uma experiência psicológica. Olha o que o Galileu está falando. Olha o avanço que ele dá. Ninguém nunca tinha falado isso dentro da história da filosofia. Então, é uma experiência psicológica. Se é psicológica, é individual, né? Porque faz referência à psique de cada um. Então, ela vai depender dos sentidos, dos individuais de cada ser. Ela é relativa, né? A maneira que eu observo o mundo é diferente da maneira que a Bia observa, que a Júlia observa. Uma verdade para mim, ela pode não ser uma verdade para a Bia ou uma verdade para a Júlia.
tá? E ela é mutável. Eu posso aceitar determinada coisa hoje, eu posso falar que essa garrafa tá gelada hoje, e amanhã a garrafa ficou no sol, eu falo que ela tá quente. Ela é relativa, ela é mutável, né? Ela muda conforme o tempo e o espaço que eu estou inserido. Então, essa realidade subjetiva vai ser importante, a partir desse momento de Galileu também, para a construção da filosofia ética e moral, tá? Que é a interioridade do ser, que o Sócrates já tinha trabalhado também, mas não tinha falado em subjetividade. A realidade objetiva, que é como Professora, todos, vai ser importante para a ciência. Pode falar. perguntaram aqui Tem como uma pergunta no comprovar a chat. existência de algo, já que elas independem dos sentidos. Peraí, Julia, volta um pouco que eu não ouvi o começo. Como comprovar a existência de algo, já que elas independem dos sentidos? Ah, é claro que o primeiro passo da observação científica, ela depende sim dos sentidos, que é a visão, o tato, né? Mas aí, a partir do momento que você leva para o laboratório, isso são hipóteses que você constrói. A partir do momento que você leva para um laboratório para realizar uma experiência científica, aí você passa a usar a razão e não mais dos sentidos, tá? E aí você transforma isso numa linguagem matemática mesmo, que são as expressões. A partir da aula de hoje, a gente vai ver exatamente essa briga dessa pergunta que você fez, que é uma área da filosofia vai defender a razão para a construção da ciência, que é o Descartes, que a gente já vai falar dele, e uma outra parte da filosofia, que a gente chama de empiristas, vai defender o uso dos sentidos, que é o John Locke, principalmente o John Locke e o David Hume, que também a gente vai falar um pouquinho deles. E vai ficar essa briga entre os empiristas, que é pelos sentidos, e os racionalistas, que é só a razão, até o Kant, que é o nosso finalzinho de ano lá no quarto bimestre. Mas a sua pergunta tem muito a ver com aquilo que a gente tá vendo, para onde a gente está encaminhando, tá? A subjetividade seria como a opinião sobre assim, seria a opinião. Tá? É como eu conheço o mundo, é como eu percebo o mundo e como as coisas são. Tá? Tem mais alguma? A subjetividade para a filosofia e para a construção da psicologia, a psicologia vai ser construída mais ou menos em 1860, depois que o Freud começa a ler Nietzsche, né? O Nietzsche é um filósofo alemão, já moderno, e aí ele usa muito essa questão da subjetividade, vai dar um nossa, psicologia. Mas a ideia já começa aí a partir de Galileu, tá? Qual mais pergunta tem aí, turma? Qual a realidade do Galileu para a construção da ciência? A realidade objetiva, que é comum a todos. Para a construção das questões éticas, morais, da psicologia, a realidade subjetiva, que aí depende de cada ser individual. E olha só, eles começam a olhar para cada ser de maneira individual agora, né? Até a filosofia medieval, por ser uma filosofia mais dogmática, ligada à Igreja Católica, eles não viam um indivíduo, né? Cada um diferente do outro. Era como se um dogma da Igreja Católica fosse válido para todos, uma massa, uma multidão, tá? Já para o Galileu e para os renascentistas, são individuais, principalmente no iluminismo, que leva em conta o ser humano, né? Por isso que a gente tem esse antropocentrismo, a gente tem a questão da volta das questões próprias do ser humano. Outra pergunta, então ele acreditava nos dois? Sim, acreditava nos dois. Iria depender, assim, da situação, exatamente, Julia. E a gente realmente vive os dois, né? A gente tem uma realidade objetiva que é comum a todos nós, porque senão a gente não ia conseguir construir também a própria linguagem. Como que eu ia me comunicar com vocês, por exemplo, eu falo caneta, e cada um entende uma coisa diferente, não ia rolar comunicação, né? Então, tem sim uma realidade objetiva, a gente vai ver como que ela funciona melhor com o Kant, que ele faz um estudo específico mesmo de como que o nosso cérebro recebe essas palavras, a questão da linguagem, que são universais, válidas para todos, para que a gente possa construir uma linguagem e uma comunicação entre nós. Então, a gente tem essa realidade objetiva, você não teria nem mesmo essa relação entre os seres humanos. E a gente tem uma realidade subjetiva, que é a nossa, é o nosso mundo particular, tá? Essas realidades são modos de obter conhecimento, sim, são modos de obter conhecimento. Só que é um conhecimento que é o seu, é a sua verdade, e tem um conhecimento que é uma verdade válida para todos, que é a partir daí que a gente vai construir ciência, porque a ciência não pode ter uma verdade válida para cada um, tem que ser uma verdade válida para todos, tá?
A Carolzinha colocou aqui, Sora, ele via a realidade subjetiva como algo que poderia denegrir a realidade objetiva? Não. A única coisa que ele faz, Carol, é mostrar que a ciência, que era a preocupação própria do Galileu, né, a consolidação da ciência, ela tem que ser fundada em cima dessa realidade objetiva que é válida para todos. E que a realidade subjetiva também existe, mas é uma verdade particular de cada um, não é uma verdade universal. Então, ela não pode construir ciência. Só que tem uma outra questão importante aí, né? Os cientistas, enquanto indivíduos, têm a sua realidade subjetiva. Concordam? Então, cada um vai ter uma verdade própria diante daquela hipótese que ele está verificando. Por isso, o uso desses métodos de experimentações, né, com base na matemática, para poder transformar essa realidade subjetiva, que é referente aos cientistas, em uma realidade objetiva. Quando a gente usa a matemática como linguagem, dentro das ciências, a gente já pensa numa linguagem que caiba para todos, tá? Por isso que ela que vai ser a universal, a mais usada, uma linguagem que todos os cientistas aí vão entrar de acordo para ser usados, porque a matemática é a mesma aqui, seja na Índia, seja em qualquer tempo e qualquer espaço, no Renascimento, na modernidade, na atividade da Grécia, né? Então, a matemática é sempre a mesma linguagem. A gente precisa de um ponto comum que ligue essas realidades subjetivas dos cientistas para transformar ela em realidade objetiva. Mais alguma dúvida sobre Galileu? Não? Só, a gente tem 4 minutinhos de aula aí. E a Giovana Almeida chegando agora. Bom dia, Giovana. Chegou cedo hoje, hein? 4 minutos para acabar a aula. Seguinte, eu não vou começar Descartes na aula de hoje, porque é muita coisa, muita informação. Descartes, ele é matemático, ele é filósofo, ele vai usar essa linguagem da matemática, que é universal, para poder pensar se o ser humano, enquanto indivíduos, também tem algo que nos une que seja universal, já que o Galileu falou da questão da subjetividade, tá? E aí, ele vai colocar tudo em dúvida, bom, enfim. Descartes, além de ser o queridinho dos vestibulares, é um dos meus queridinhos também, ele é fantástico, ele vai ter um ponto de virada aí na história da humanidade, super importante para a gente poder compreender o que vem depois também. Então, eu prefiro parar aqui para não falar de Descartes de uma maneira corrida, tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre Galileu, aproveite agora, que a próxima aula já parte do Descartes. Não? Sim, Marcelinha, vou colocar os slides lá no Moodle, sim, acho que já estão até no Moodle, hein? Eu dou uma olhada lá, mas eu vou disponibilizar. Se vocês forem fuçar nos slides, não passa para a parte de Descartes ainda, tá? Próxima aula só. Mas eu já deixo lá, se você quiser ter os slides do seu lado, aí fica mais fácil. Maria Clara, não entendi a parte do absoluta. Como assim, Maria Clara? Ah, tá, das características, né? É absoluta porque ela é válida para todos. É universal. A gente pode substituir a palavra absoluta por universal, tá? Ela é uma verdade absoluta, não tem nada que a gente possa duvidar dela ou ser diferente em algum tempo, em algum espaço, nesse sentido. É universal. Entendeu, Maria Clara? A gente pode até substituir, fica até melhor. Bertinha, mas ela é universal, assim, e imutável naquelas, né? Porque com o tempo vai mudando a ciência. Sim, por que vai mudando? Porque a nossa tecnologia também, né? Então, conforme o homem vai descobrindo novas tecnologias, novas maneiras de pesquisa, a gente consegue fazer uma revisão da ciência. Mas até esse ponto em que a tecnologia também se desenvolva, é aquela que é a teoria válida, né? Por um determinado período, mas sim. E também porque o próprio vírus, por exemplo, se modifica, né? A partir do momento que a gente tem a biologia genética, estudando a questão dos vírus, a gente consegue perceber que vacinas que eram válidas no início da década de 30, por exemplo, já não são mais válidas nos dias de hoje. Então, também tem que mudar as teorias, porque a própria natureza não é uma coisa estática, a natureza é vida, né? Então, a natureza também, ela muda. Por isso, né? Então, mas até que os cientistas, ou um grupo de cientistas, comprovem uma nova teoria, aquela que foi desenvolvida é a válida, né? Aí a Maria Clara também colocou aqui. Calma, peraí. Mas não é ela que muda, o que muda é a nossa percepção sobre ela.
Sim, porque ela não é mais válida no nosso mundo. Tá, entendi sua pergunta. Porque tudo se desenvolve, a natureza não é algo estático, né? E a gente desenvolve novas tecnologias, e aí a gente tem novas percepções também que a tecnologia não permitiu que a época pensasse daquela maneira ou descobrisse aquelas questões, tá? Aí a Maria Clara colocou aqui também, tipo, a Terra sempre foi redonda, sempre giramos em torno do Sol, o que mudou foi a gente percebendo isso. Sim, e os terraplanistas. Pessoal, mais alguma dúvida? Essa parte da filosofia é bem bacana, porque vai construindo aí a nossa maneira de pensar, aquilo que nós somos hoje mesmo. Vocês vão ver que a partir daí tem uma mudança bacana aí no pensamento e já na construção do homem moderno e contemporâneo, tá? Pessoal, então a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Eu vou colocar os slides, eu não lembro se eu já tinha disponibilizado ou não. Se alguém quiser ter aí do ladinho os slides do Descartes já na próxima aula, para ir fazendo anotações, seria bacana, porque a filosofia dele não é difícil, mas, assim, tem vários detalhezinhos, vários conceitos, e ela é importante aí para vocês que vão prestar o Enem vestibular, tá? E também para aquilo que vai vir também na história da filosofia. Então, um beijo para todos, se cuidem, tá? Estudem, e até a próxima aula. Tchau, Sora. Tchau, tchau, querido. Tchau, Sora. Tchau, tchau. Nossa, Tchau, obrigada. Sora. Tchau.